Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Barbosa Júnior e esse é o Chronicast, o podcast de assuntos variados e sempre um tema interessante para você que é nosso ouvinte e para você que é o nosso espectador. Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre as consequências e características da culpa na vida das pessoas. E eu vou conversar com esse mineiro da cidade de Lajinha, tem 38 anos de idade, formado no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, licenciado em 2011 e pastoreia desde então. Vão lá mais ou menos 12 anos, né? Eu converso hoje com o pastor titular da Igreja Presbiteriana do Distrito de Souzas, pastor Danilo Brito. Seja bem-vindo ao Chronicast. Olá, Barbosa, muito obrigado, viu? Prazer estar com você essa manhã aqui e conversar sobre um assunto tão relevante aí para as nossos queridos ouvintes, né? Que bom. Mas nos conte, quem é o Danilo Brito? Rapaz, eu penso assim que é difícil a gente se definir, né? Mas pastor presbiteriano, já há esses 12 anos aí, e eu sempre tenho lidado assim, eu sinto que o meu lugar no reino de Deus é lidar com a religiosidade, né? E esses efeitos que a religiosidade causa nas pessoas, e um deles é a culpa, né? Verdade. Eu vi uma coisa interessante uma vez na internet, pastor, uma frase que eu acho marcante. Fala assim, que a religião, ela muda o caráter da pessoa, mas que o evangelho muda a vida. Eu acho que dentro desse universo do evangelho, nós conseguimos ter, pelo menos na parte espiritual, um norte para lidar com a culpa, né? Só que na área material é mais complicado, na nossa área física, né? É mais difícil, porque uma coisa é aceitar Jesus, né? A Bíblia vai nos dizer que Deus pega quando a gente aceita Jesus, confessa os nossos pecados, eles são jogados no lago do esquecimento, tá? Mas quem joga no lago do esquecimento é Deus. Exato. O inimigo não, o inimigo vai toda hora falar: "Ah, mas você fez aquilo, né, lembra aquilo que você fez lá atrás?". Então esse é o grande problema, né. E dentre isso, quais que é os maiores, acredito que seja esse o nosso assunto, mas quais são os maiores problemas que as pessoas trazem para o senhor dentro do seu gabinete? Então, rapaz, eu sempre ouço essa frase, é muito característica: "Olha, tenho certeza que Deus me perdoou", mas aí essa certeza ela é colocada à prova mesmo quando a pessoa tem que se perdoar, ela lidar com essa culpa dentro do seu próprio coração. E às vezes eu vejo que ela não sabe lidar, como a gente vinha até conversando a caminho para cá, né, talvez ela não tenha uma pessoa que ajuda ela a se conduzir nesse sentimento, porque eu vejo que a culpa ela é esse sentimento, né, que a pessoa quebrou um valor dela ou a lei de Deus, e a gente poderia trazer vários exemplos aqui, né. Eu já lidei bastante com pessoas que no contexto da traição, e teve aquela moça que sentiu que estava traindo o namorado, começou a dar bola para uma outra pessoa, e ela começou aquele sentimento de culpa começou a esmagar ela, né. Jovens que às vezes têm dificuldade com a questão da sexualidade, hoje é o que mais, né, o assunto que está mais em pauta aí, né. E eles a questão até a questão da masturbação e ficam eu recebo muita pergunta: "Mas aí pastor, é pecado, não é pecado?" E você vê ali nessa pergunta o contexto da culpa por trás disso, né, porque eu estou sentindo que eu estou ofendendo a Deus e meus pais que representam ele lá em casa, e eu não sei se você já viu, assim, quando a gente fala algumas palavras que às vezes sentiu que machucou uma pessoa numa conversa, né, às vezes no casamento, às vezes na igreja mesmo. Aquilo foi um insulto até que sem querer já gera uma culpa: "Nossa, será que eu falei, machucou aquela pessoa?". Então a culpa a gente poderia definir ela como essa sentir que eu quebrei um valor ali, que era daquela pessoa, um valor meu, algo muito importante, né. Então eu acho importante essa definição aí. Ou seja, a culpa é aquele estágio do reconhecimento do pecado, onde você reconhece a sua limitação enquanto ser humano, tá? Tendo a certeza de que Deus nos perdoa, né, a Bíblia mesmo diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas parece que essa misericórdia não é recíproca quanto tratamos de nós conosco mesmo. Ou seja, tudo bem, Deus me abençoou, Deus me perdoou, mas e eu? Ou então quando você faz ou fala alguma coisa que magoou outra pessoa e você pede o perdão, né? Que a pessoa, perdoar eu perdoei, mas eu não desculpei. Então não perdoou. Se a pessoa fala, eu perdoo, mas não esqueço.
né. Ou seja, quando a pessoa tem eu até tenho um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Na época eu ainda não era evangélico, né, e aconteceu um fato numa discussão com um amigo, e no âmbito, né, no âmago da discussão, eu acabei desferindo um tapa no rosto dele. Passou o tempo, aquilo começou a me machucar, a ponto de eu pegar alguns amigos como interlocutores e falar: "Olha, fala pra ele que eu quero pedir perdão para ele". E ele virou e disse assim: "Olha, fala para ele se virar com o perdão dele, com a culpa dele, porque eu não vou perdoar". E aquilo por um longo tempo me incomodou. Eu me converti em 2011, né, me converti em 2011 e aquilo ainda me incomodava, ao ponto de eu começar a orar a Deus e falar: "Senhor, dá um espaço, abre um espaço para que a gente possa conversar". E nós temos um grupo de amigos em comum, né, e fizemos um evento, foi numa chácara, um churrasco, coisa e tal. Eu já estava quando ele chegou. E na roda de amigos eu que me preparei, ele não vai me cumprimentar. E nesse meio, a gente conversando, ele foi estendeu a mão para mim, olhou para mim e falou: "Como é que você está?" Eu falei: "Estou bem, e você?" "Ah, eu estou bem." Morreu ali. Aí no decorrer do dia, eu parado, ele veio até mim, começamos a conversar, retomamos a amizade, né. Hoje a gente conversa, participa de alguns churrascos de alguns amigos junto, e ficou uma coisa bacana. Hoje, aquele sentimento que me sufocava, que era culpa, né, já não tem mais. Graças a Deus, Deus me livrou. Houve uma reconciliação, né, algo Reconciliação, eu acho que positivo. esse é o remédio para acabar com a culpa, né. É Exato. justamente o essa reconciliação. Você no auge da conversa, da discussão, pastor, é normal. Eu não tenho um gabinete pastoral, né, isso deixo por conta do meu pastor, deixa ele. Inclusive, pastor Paulo Garcia, um abraço para o senhor, que Deus abençoe sua vida. Estou aqui na bênção dele. Eh, mas as pessoas vêm conversar com a gente, às vezes os mais jovens ou os mais velhos. Eu vou para 27 anos de casado, para a glória de Deus, e o pessoal perguntou: "Você não briga com a irmã Juliana?" Eu falei: "Claro que eu brigo, você não tem noção". É como o pastor Cláudio Duarte fala: "É você e o inimigo ali do outro lado", Olha só. né. Então você sempre tem, mas o importante é o quê? É o saber, que é o que é mais difícil, que é o saber lidar com a culpa. Então o não saber lidar com a culpa, será que é esse o responsável pelo grande número, pastor, pode-se dizer, de sentimentos como Depressão, depressão, aquele síndrome do síndrome do pânico, pânico. aquele desejo de repente de suicídio, porque a cabeça do ser humano é uma coisa interessante. Quando Deus, se você começa a ver só a Bíblia na sua da forma literal, né, Deus pegando o pó da terra, moldando o homem, coisa e tal, e você começar a analisar você enquanto matéria, o quanto Deus é perfeito, Verdade. né, e o que ele fez é perfeito. Então ele traz na nossa mente uma situação, nos dá uma liberdade, só que essa liberdade vem com uma consequência, né, e muitas vezes disso é a culpa, né. Mas nós temos 2 momentos importantes que é interessante a gente levar em conta. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, né. A questão da culpa, tanto na modernidade como na pós-modernidade. Hoje nós temos aí um instrumento na mão, eu acredito que antigamente você não tinha acesso tão rápido às informações, né, e hoje você tem. O que é um perigo, porque você tem, se você não souber filtrar aquilo que você está buscando, você pode aí cair numa esparrela, como diz lá na roça, né. Não, essa sua questão é muito importante, porque, na modernidade, esse conceito que os sociólogos colocaram, né, ali um pouco abaixo de 1989, por ali, o pessoal define um pouco queda do Muro de Berlim, né, como contexto que marcou a queda da modernidade. As pessoas acreditavam mais em verdades absolutas. A igreja tinha um papel mais proeminente, os instituições como a polícia, talvez o Estado. Então as pessoas tinham mais esse valores absolutos, a família. Então eu acredito que elas tinham mais como se nortear, né. Agora na pós-modernidade, fazer um resumo do resumo aqui, né,
Tá certo. É como se as pessoas descressem de qualquer tipo de instituição, verdade absoluta, então elas pensam o quê? O que manda é o meu subjetivo, é a minha interioridade. Tanto que a gente nunca se ouve falar tanto em emoção, né. Hoje nós vivemos a era da emoção. Então, de repente, hoje, quem define o que é certo e errado para as pessoas, nessa pós-modernidade, pós-pandemia, não é o governo, não é a igreja, as pessoas olham para a Bíblia e colocam ela em suspensão. Eu vejo que elas tentam falar assim: "O que define o certo e errado sou eu mesmo". E aí, inclusive, eu ouço muito essa fala, eu estudo psicologia já tem 1 ano e meio, né, tá trancada a faculdade, mas eu planejo voltar ano que vem, eu Tá acabei de me certo. casar, né, você sabe que o cara casa, ele agora vai ter que pagar a casa, né, É verdade. então assim, há uma fala muito forte nesse meio, que é a fala assim: "Não deixe que ninguém te faça se sentir culpado por aquilo que você é". Porque você define o que é certo e errado para você. Então eu vejo que hoje as pessoas estão mais soltas, né, porque elas estão tentando sufocar a consciência delas, porque Paulo diz lá em Romanos que a lei de Deus ela está na nossa consciência, né, dizendo o que é certo e errado, mas elas estão tentando ser seu próprio senhor, definindo o que é certo e errado para si mesmo. Só que elas estão negando, eu vejo que na pós-modernidade nega-se a culpa. É como se fosse não existe culpa, Barbosa. Seja quem você quiser, defina a sua própria vida. Só que eu acho que a negação da culpa faz ela ficar pior ainda, que você não tem um norte para poder lidar com ela, você entende? Ou seja, tudo é possível, nada é proibido, né. Exatamente. Uma das consequências, né, que a gente vê do relativismo, Exato. né. No relativismo você tem aí uma situação onde nada, tudo é subjetivo, né. O que é verdade para você não é verdade para mim, a minha verdade pressupõe a tua verdade. E eu vejo isso dentro muito enraizado dentro da juventude, Sim. né. O pessoal mais antigo não, aquele pessoal que já vem da época dos meus pais, até na minha mesmo, eu sou um rapazinho jovem de 52 anos, né, que já viu muita coisa, passou por uma transição aí, onde eu vejo que hoje, essa juventude de hoje, essa geração de hoje, o relativismo ela vem muito forte. Então olha, se você tem um pensamento que não condiz com a Bíblia, esquece a Bíblia. Seja você. Sim, Não é errado ser quem você é. Se exato. aceite do jeito que você é, né. E não é o fato, né, até para entrar em questão ideológica aqui, mas às vezes a impressão que dá, pastor, é que o jovem está perdido. Apesar de ter toda a tecnologia, né, ao seu dispor, às vezes a impressão que eu tenho, assuntos que na minha época de menor idade nós sabíamos lidar, a gente tinha que lidar. Um exemplo, separação dos pais, os pais se separaram, e agora? Né, problema dos pais. É bom para mim Sim, que vou ter 2 casas, vou ter 2 presentes, 2 festas, mas hoje eu vejo que não é exato. assim. Hoje quando acontece, a primeira coisa é o jovem, o adolescente achar que a culpa foi dele. Foi por minha causa, como Exatamente. é que eu vou lidar? Ter que ir atrás de um psicólogo, né. Então acho que esse sentimento de culpa que vem da questão da modernidade, da pós-modernidade, ele tem essa influência hoje. Posso fazer só um Sim, parênteses fica à rapidinho? vontade. Quando eu estava em Cascavel, assim, tive a oportunidade de, como pastor, já andar em alguns estados aí, né, Uhum. comecei meu ministério no Rio Grande do Sul, depois eu fui para Brasília e fui para Cascavel, Olha lá aí. no Paraná. Rapaz, e lá eu comecei assim, Deus abriu uma porta para poder trabalhar com jovens, e eu não imaginava que quando eu entrasse no meio da juventude, eu ia encontrar essa palavrinha, ideação suicida. Eu sei, O que que é isso? é aquele sentimento de que a vida não tem sentido, é como se usar um termo filosófico aqui, o niilismo, né, a vida não tem sentido nenhum, e de repente muitas pessoas hoje a Organização Mundial de Saúde, né, ela Uhum. coloca uma estimativa gigantesca de jovens que estão, tirando a sua própria vida, né. Rapaz, e eu tive 2 experiências muito fortes, que abriu a porta para poder ter contato com esses jovens, né. Uma foi falando numa escola, e eu fiz ali um teste, né, na época eu não tinha entrado Uhum. na psicologia ainda, mas eu entrei na sala de aula, eu ia falar para 2 turmas de cada vez, 60 alunos. Certo. Abri uma folha em branco, coloquei na mesa de cada cadeira e falei: "Gente, responda 5 perguntas aí.
Primeira pergunta: "Como é que tá lá na sua casa? Como é que tá relacionando com seus pais?". Falei assim: "Olha, não coloque o seu nome, simplesmente escreva e como se fosse faça do papel seu amigo pessoal". Naquela época eu brinquei, falei assim: "Olha, faz igual você faz no mural do Facebook", que na época os jovens tinha aquele negócio de abrir o coração no mural do Facebook. E aí eu sei que a última pergunta é: "O que é que te traz felicidade? Se você perdesse hoje, sua vida perderia o sentido". Rapaz, eu fui pra casa com uns calhamaços, assim, de papel, eu atendi acho que numa manhã umas 4 ou 5 turmas. E lá tinham 12 pedidos de socorro, assim, eu falo pedidos de socorros porque uma não colocou o nome, né, a maioria não colocou o nome e colocou ali, assim, que estava a ponto de tirar a vida, e eu vi, assim, como essa falta de sentido da pós-modernidade e essa ideia de que você é seu próprio senhor, você define certo e errado, levou esses jovens a se sentir tão mal a ponto de tirar a vida. E aí o outro episódio aí eu, claro, eu peguei aqueles papéis, eu prometi para eles que não ia levar para a coordenação, mas depois eu tive que quebrar uma promessa, falei assim: "Gente, olha, descobri aqui 12 jovens que estão passando por essas ideias, né, de tirar a vida, ideação suicida, e eu acho que vocês poderiam intervir". Então, graças a Deus ali eles interviram, mas a outra foi um dia eu estava num almoço na igreja e chega um WhatsApp: "Olha pastor, gostei muito de você, seu ministério, mas hoje eu estou dizendo adeus. Eu escrevi uma carta aqui para os meus pais, queria que o senhor entregasse. Então assim, eu tô". E ela foi escrevendo assim né, vou tirar minha vida. Rapaz, eu chamei um diácono da igreja, falei: "Rapaz, nós vamos ter que". Só que na hora, Deus me deu uma ideia. Eu falei só assim: "Não vai sem me dar um abraço". E aquilo, pegamos o carro, rapaz, e saímos disparado. Imagina a cena. E chegamos naquele condomínio, era um condomínio chique, assim, que o camarada pra entrar lá e tinha que só a digital da pessoa, do próprio, né, não tinha nem a guarita. E eu tô lá negociando com ela: deixa eu entrar, pra gente dar esse último abraço", até que ela com muita dificuldade abriu a porta pra nós, quando a gente chega lá, aquele monte de remédio, rapaz, que ela tinha tomado, e mais de umas 20 cartelas só de Ritalina. E tava Eita. de um lado as cartas, né, para os pais, Uhum. e do outro mais uma cartela. Foi só o tempo de pegar aquela moça e levar ela até o hospital, já chegou convulsionando, eles faziam a lavagem, né. E ali eu vi como ela tinha aquela culpa de um namoro que terminou, né, em que houve também uma traição, olha só, você vê o nível então que pode chegar a culpa, né. De falar Exato. assim: "Pra mim não há mais sentido se eu não resolver isso dentro do meu coração", né. Então você vê a importância, assim, dentro da juventude dessa questão, né, só pra Mas acho que o interessante, uma coisa, pastor, é que, olha só, o jovem ele luta tanto para ter uma pseudo-liberdade, né, até meu filho vai brigar comigo, mas eu vou contar, né. Ele uma vez ele chegou em mim com 18 anos, meu filho hoje tá com mais de 25, né, bem mais. Ele vai tá beirando aí quase os 30 anos, que é uma bênção. Breno, um abraço, tá. Deus te abençoe, filho, você é a Fernanda. E olha só, ele chegou para mim e falou: "Pai, eu quero ter o direito de errar os meus erros". Falei: "Bacana, mas saiba de uma coisa, que você tem o direito de errar os seus erros, mas você tem o dever de arcar com cada um deles, com a consequência de cada um deles". Acho que a culpa vem disso muito, eu acho que de repente sobre isso, a falta da pessoa saber como lidar com a consequência daquele ato. Eu até faço uma brincadeira com alguns amigos, falo: "Ah, a mulher me largou, eu vou me matar". Falo: "Rapaz, teve um censo que falou que tinha 7 mulheres para cada homem. Você vai se matar por causa de uma? Tem mais 6 por aí, é só você procurar", né. E você vê muito isso: "Ah, porque acabou o relacionamento, porque o meu relacionamento foi embora, e agora não tem mais sentido". Eu ouvi um testemunho de uma criança de 10 anos dizendo que a vida dele não tinha sentido. Como que uma criança de 10 anos não tem sentido na vida? Não tem nem vida. Na realidade, ele olha está só. começando a conhecer, a desbravar o mundo, né, e nem a criança e nem os pais sabem como lidar. É mais fácil você catar, colocar na mão do psicólogo e falar: "Olha, o problema é teu", Exato. né. E é um problema da humanidade. Hoje você tem uma consequência na vida, que é o seguinte: você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para família, você tem que correr, é muito o 24 horas do dia, não dá. Não dá, sempre fica alguma coisa para fazer depois. E dentre essa correria do dia a dia, às vezes falta a atenção do pai. Você vê a moça com um sentimento, com um problema, de repente o pai não sabe, Exatamente. E não nos identifica, né. pais
nos pais eu vejo que essa culpa na época se manifestou assim, que talvez é o sentimento de muitos pais que estão nos ouvindo agora, né, aquele sentimento assim: "Mas onde é que eu falhei, né?". Depois a gente pode até falar um pouco sobre a culpa verdadeira e a culpa falsa, né. Tem um livro aqui, eu quero até referendar esse livro aqui para os nossos ouvintes aí, eh Culpa e Graça, do Paul Tournier. Ele fala sobre a perspectiva do evangelho da culpa, né. E talvez aquela culpa do pai falar assim: "Nossa, mas meu filho tentou tirar a vida", quer dizer, e será que eu fui muito moralista? Será que eu errei? Porque, querendo ou não, há um conflito geracional aí, porque a geração do meu pai não tinha muito diálogo. Verdade. Então talvez não tinha, por exemplo, o espaço de uma moça como essa para abrir, né. Porque de repente ela vai contar para o pai e pensa assim: "Nossa, o que que meu pai vai pensar disso, né?". Tantas coisas passam no coração, no nosso coração, mas se eu contar para meu pai, então eu vejo assim, o pai ficou com aquela culpa de: "Será que eu criei bem? Aonde que eu falhei?". E eu vejo assim, na minha condição de pastor, muitos jovens projetam em nós um certo tipo de pai, né, aquele cara que está falando, está dando uma direção. E eu procuro ter uma postura compreensiva, e de acolhimento. A pessoa pode chegar para contar a pior coisa que ela fez, eu vou abrir mão de todo julgamento. E é interessante, Barbosa, quando você pratica o que diz lá em Mateus 7, né, não julgueis, né. Você dá a oportunidade àquela pessoa ser quem ela é, abrir o seu coração, porque eu acredito que existe no meio evangélico alguns lugares muito legalistas, o moralismo às vezes impede até os jovens de abrir coisas que estão no seu coração com esse medo de ser julgados, né. Então eles vão falar o quê? "Ah, se na igreja ninguém me compreende, meu pastor não compreende, meu pai talvez não é da minha geração, não vai me compreender", aí é onde ele vai tentar, às vezes até te pensar, muitos às vezes não têm coragem de tirar a vida, mas eles pensaram já, porque às vezes se sentem compreendidos. E eu acho que a gente tem que ter um lugar de fazer a confissão, é o que diz lá em Tiago 5,16, né, confessar os seus pecados uns aos outros. Mas aí vem a pergunta na cabeça da pessoa: "Mas para quem que eu vou confessar? Quem é maduro o suficiente para me ouvir, me compreender, me acolher?". Porque, não sei se você já viu, nós temos pessoas muito julgadoras, né, pessoas que são muito legalistas e julgam demais, talvez contribui mais para esse movimento de culpa aumentar dentro da igreja. O que que você Qual a sua opinião sobre isso? Olha, pastor, é interessante, porque veja bem, o senhor é um pastor jovem, tá. Esse acesso à juventude, de repente, ela se torna mais fácil. Até que ponto isso ajuda? Porque geralmente quando você fala de pastor, você vê até aquela imagem mais da pessoa com mais experiência, mais velho, mais vivido. E eu vou falar uma coisa para o senhor, hoje em dia, eu vejo até na minha igreja, onde eu faço parte, que você tem esse problema, são jovens que casam cedo demais e acabam se separando, né, de repente por essa culpa. De repente: "Pô, será que eu tá certo, será que não tá certo?". Essa questão do julgamento, ela é interessante, porque a todo tempo a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né, mas mais do que testemunhas, de promotores, Exato. né. A pessoa que fala: "Ah, mas você errou aqui, você errou ali, você pensou isso, você não pensou aquilo", e as pessoas às vezes transferem para o pastorado, para o pastor, para o evangelista, para o presbítero, o seguinte: a responsabilidade de ser o super-homem, aquilo que nós não somos. Nós temos também os mesmos sentimentos, somos seres humanos como todo mundo, mas não nos cabe a questão de julgar, mas é difícil, porque a pessoa às vezes, o jovem, ele acha espaço para conversar com outro jovem, mas não tem espaço para conversar com o pai e com a mãe. O senhor falou que não tinha muito diálogo, eu costumo brincar, né, que assim, meu pai era um cara que dialogava bastante com a gente, né. Geralmente o diálogo dele era de couro, tinha 2 dedos de largura e uma fivela de ferro na ponta, né, e a frase dele era essa: "Em casa a gente conversa". Então você não tinha muito a questão do diálogo, que é uma coisa mais moderna, mais dos dias de hoje. Mas assim, a grande questão que nós temos que ver, tá, até mesmo dentro do evangelho, é como passar para essa pessoa esse sentimento de confiança. "Olha, você pode confiar em mim. Você pode ter certeza que eu vou fazer o que eu puder
para lhe ajudar, Exato. né. Às vezes a gente fala, assim, dos extremos, que é a questão do suicídio, mas eu já teve casos de pessoas que falam: "Eu não quero mais saber de fé, não quero saber de ir na igreja, eu quero largar tudo, minha vida está horrível". A gente corre até lá, vai ver o que está acontecendo, conversar com a pessoa: "Olha, mas não é assim, vamos tentar outra forma, vamos tentar outro caminho", né. E é interessante porque, que nem eu falei, a gente estava falando, né, todo mundo tem solução para o problema do outro. O meu problema você não resolve, porque o meu problema é mais difícil, né. Aí vem a questão do julgamento: "Tá, mas você tá assim porque você é louco, olha, se esse copo tá te incomodando, tira ele daqui, resolveu. Agora esse copo que tá cheio eu não consigo, se eu for mover ele para lá, ele pode cair e molhar a mesa". Então acho que é esse principal, é isso aí, o meu problema é sempre infinitamente maior e mais difícil do que o do outro. E quando nós nos colocam usamos a empatia, que é se colocar no lugar do outro, aí você não tem julgamento. É isso que eu ia comentar contigo, assim, na minha vida, pessoal, ministerial, né, eu fui uma pessoa, assim, que uma vez quando eu entrei na igreja, você vê um jovem que pregou pra mim, na época, filho de um presbítero. Ele falou assim: "Danilo, é o seguinte, Jesus te livrou do jugo das trevas lá, cara, do mundo, da falta de sentido, da perdição. Cuidado com o jugo da igreja", ele falou assim. Vai, olha só, um jovem experiente. E eu entrei na igreja e virei um fariseu, na época. Convertido genuinamente, cheio da graça, mas eu fui me tornando um fariseu julgador, assim. Mas aí quando eu fui morar em Barbacena, lá eu tinha um professor de guitarra, rapaz, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim: "Você é um fariseuzão, cara, você é cheio de crítica, cheio de julgamento". E ele começou a me ajudar a me libertar desse moralismo da religião, sabe. E foi assim nessa caminhada que eu fui entendendo realmente a graça na prática, sabe, a passagem que me ajudou foi a parábola do filho pródigo. Eu me vi naquele filho mais velho, sabe, que ele não aceitava aquele filho que foi para longe de casa e foi para as prostitutas, para os prazeres da carne, tanto que quando o filho volta, ele vira para o pai: "Olha, esse teu filho aí voltou", ele não fala meu irmão. Você vê ali que ele é uma pessoa também que pensa assim: "Deus vai me aceitar porque eu sou bom, estou obedecendo toda a lei", tanto que ele fala com o pai: "Mas pai, o senhor nunca matou nenhum cabrito para mim, eu não transgrido nenhum mandamento", né, tipo assim, eu tô aqui obedecendo tudo que o senhor fala. Então você vê, essa sensação nas pessoas de que elas são boas, de que elas são muito melhores, muito acima da lei, né, faz elas enxergar os erros dos outros, sem compaixão, sem empatia. Primeiro que era ele que deveria ter saído para buscar seu irmão. Você vê que todo mundo perdeu alguma coisa no Lucas 15, né. Uhum. A mulher perdeu a dracma, foi e revirou a casa, buscou a dracma. Aí o pastor perdeu a ovelha, ele vai com tudo para buscar a ovelha. Aí naquela parábola tem um problema, alguém se perdeu e alguém não foi buscar. E ali, o irmão mais velho representa os fariseus, que é esse pessoal que é da lei, eles pensam assim: "Nós somos aceitos, que somos perfeitos, estamos fazendo tudo direitinho". Então eu vejo assim que quanto mais, perfeitos nos sentimos, quanto mais achamos que somos maravilhosos e santarrões, né, a gente tem essa dificuldade de lidar com a imperfeição do outro. Então eu acho que a primeira coisa que devia acontecer hoje, pelo menos na minha igreja, eu vou falar da minha, colocar assim, ó: "Proibida a entrada de pessoas perfeitas". Criar um clima de compaixão, de graça, né. Eu Porque é vi essas isso, pessoas que Jesus lidou, né. eu vi essa frase numa igreja aqui em Campinas, que é interessante, tem um pastor que ele tem um trabalho maravilhoso, Que ele legal. ele dá aula de, se eu não me engano era Betel? Não, de teologia, né, à distância, pastor César Cavalcante, e na igreja dele estava escrito assim, ó: "Proibida a entrada de pessoas perfeitas", Que bacana. né. Mesmo porque, segundo a Bíblia, se você alcança a perfeição, Deus te leva embora, que você não é para esse mundo, né. Perfeito Exato, não é para esse mundo ele é constituído de pessoas que têm a capacidade de errar. Mais exato, do que errar, é a capacidade de entender o erro, de entender o quanto insignificante nós somos, né, e que dependemos, assim, da graça e da misericórdia de Deus. exato. Porque a graça é isso, né, é saber o quanto eu sou enfermo no meu caráter, doente. Lutero falava muito disso, né. É o "simul justus et peccator", né, um termo que ele colocou. Nós somos pecadores, maus, mas simultaneamente justificados, perdoados.
Quer dizer, então eu posso chegar para o Barbosa e ter uma vulnerabilidade, falar: "Barbosa, eu tenho um problema, cara, preciso de você, preciso confessar para você". Eh, Só que às vezes algumas pessoas só veem a dimensão do "sou justificado, sou maravilhoso, sou santo, sou perfeito", ele esquece da humanidade, né. Eu sou tão pecador quanto o Barbosa, quanto qualquer pessoa que está me ouvindo aqui. As pessoas não podem me colocar um pedestal por ser o pastor X, e isso me ajuda a lidar com a humanidade do outro, né, quando eu começo a enxergar as minhas falhas, tanto que lá em Marcos 2,17 fala justamente isso, né, Jesus veio, o médico veio para os doentes. Exatamente. Então eu preciso começar a enxergar essa dimensão de quanto eu sou doente, caio em abismos emocionais, lido com pecados, e isso me impede de me sentir melhor que você. Aí que tá, a gente tocou num Né, ponto a interessante, pastor Danilo. misericórdia, né. Misericórdia. E outra, olha só, quando a Bíblia fala assim, né, Paulo escreve, Efésios, que ele tá quando ele fala sobre a armadura, né, do crente, ele fala assim, ó: "Contra as astutas ciladas Ciladas. do diabo". Então, primeira coisa, o diabo ele é astuto. Então o que que ele fez? Ele implanta na cabeça do homem que ele é melhor do que o outro. Só que ele não consegue, quando ele erra, aí ele não consegue lidar com esse sentimento de culpa. Exato. Poxa, eu era, tinha grandes, eu lembro que tinham grandes pregadores quando eu era menino, eu não tinha muito acesso ao evangelho, mas você ouvia falar de algumas pessoas. Aí mais pra frente você fica sabendo, fulano caiu, caiu em pecado. Oh, ele caiu em pecado, ele errou. Mas ele é ser humano como todo mundo, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos acertos, aos mesmos erros, né? E isso eu acho que é o que mais impacta dentro desse universo da culpa. Porque, olha, se eu falo, é aquele negócio, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque o que eu faço eu não consigo lidar. Aí, de repente, vem toda essa questão de você ter alguém para te dar um suporte. Porque quem está envolvido no problema não consegue ver saída. Mas Exato. quem está de fora vê as brechas que quem está lá no meio não vê. Por isso que o seu problema é sempre muito mais fácil de resolver do que o meu. Exato. Porque eu estou no olho do furacão. E às vezes eu vejo muita coisa assim, mas a minha vida perdeu sentido. Como é que sua vida perdeu sentido se Jesus deu a dele pela nossa? Então, quando se fala do filho pródigo, eu já ministrei sobre isso, eu acho interessante, ele é muito forte, né? Porque primeiro ele tem o reconhecimento do filho mais novo. Poxa, pisei na bola, pedi algo que não era meu, que não era meu direito, recebi, gastei. E agora fui reduzido abaixo de nada, sendo que as pessoas que não fazem parte da família do meu pai estão melhor do que eu. Então eu vou voltar para lá e vou pedir para ele não me tratar como filho, mas me tratar como um trabalhador, como um funcionário. É interessante, né, que quando ele vem chegando e o pai vê e o pai corre, e pai, me perdoa, peguei contra o céu, contra ti, só não sou digno de chamar. Ele nem termina a frase. O pai fala: olha, traz sandália, põe no pé dele, limpa o pé dele e restitui o poder, a autoridade dele, põe no anel no dedo. Muito bom. Né? Essa passagem é É fortíssima mesmo. fundamental para você entender o. Traz a essência Exato. Me parece que ali ele está restaurando a identidade dele, né. da pessoa. Em outras palavras, assim, eu sei que eu tenho falhas e pecados, mas agora a minha identidade é de perdoado, eu sou perdoado, sou justificado. E eu acho que, o que me ajudou na minha vida a lidar com a culpa foi essa certeza. Deus mudou a minha identidade, eu era perdido, sem sentido, mas hoje o sangue dele me lavou de tal maneira que é como Isaías fala, né, ele carregou toda a minha maldade, ele levou toda a minha maldade na cruz, pecados passados, presentes, futuros, e o diabo vai me acusar, porque o diabo ele é um manipulador, ele te joga na culpa, é aquilo que a gente tá falando, pra tentar te fazer com que você não raciocine, não pense, fique ali, tipo, "Nossa, mas eu sou um fracasso mesmo, Deus não me ama". E todo dia eu ministro isso para meu coração, Barbosa. Eu sou perdoado, sou filho de Deus, sou amado, eu sou esse filho da parábola, né.
Eu voltei para casa e nada pode me tirar da casa, Romanos 8, né. Nada pode me separar do amor de Deus. Então, quer dizer, eu acho que falta um pouco desse assim, em algumas pessoas, ter a certeza de qual é a sua identidade. Talvez elas não encontraram ainda qual é a sua identidade, que se você é perdido mesmo, qualquer coisa te fere e te joga na culpa. Mas se você tem a certeza do amor de Deus por você, você fala assim: "Não, o diabo, você tem razão mesmo", você, né, o Spurgeon falava isso, né. Quando alguém falar mal de você, tenha uma certeza, você é muito pior do que eles estão falando. O Spurgeon falava, porque nós somos tão pecadores como nós não podemos imaginar, porque Jesus teve que ir para a Sim, cruz. Mas uma coisa é certa, você tem que lembrar o seu coração o quanto você é perdoado e amado por Deus. justamente pelo sacrifício, né. Exatamente. Mas pastor Danilo, como que surge o sentimento de culpa? O sentimento de culpa, ele surge quando você teve a intenção ou até o pensamento pode gerar culpa, né, o pensamento de que eu pensei algo mal do Barbosa, sobre a reputação dele, destruir a reputação dele na minha mente, ou eu de fato, eu provoquei o dano para alguém, eu senti que eu ofendi, eu faço questão de usar essa palavra, né. Você sente que você ofendeu aquela pessoa, por exemplo, de repente a pessoa tá ali conversando uma conversa de WhatsApp, e é uma conversa ilícita, a pessoa casada, e ela tem aquela sensação de que se a esposa dela fique sabendo, isso vai trazer um profundo dano, uma profunda ofensa. Ali já pode se instalar uma culpa. Ou se de fato ele for às vias de fato ainda de trair ou coisa assim, ali a culpa se estabeleceu. É impossível a pessoa cometer um erro e não sentir culpa. Por quê? Salmo 51 fala que o nosso pecado gera um registro. Davi fala assim: Senhor, apaga o meu pecado. Então me parece que quando ele fala apaga, é que foi registrado algo ruim. Porque, em outras palavras, o nosso pecado não é cometido. Por exemplo, eu venho aqui e dou um tapa na cara do Barbosa, né? Que Deus tenha misericórdia. É, porque eu com É. um braço desse tamanho aí vai ficar complicado. A questão é, não é que eu transgredi só contra o Barbosa. Quem criou a lei é Deus. A ofensa subiu contra Deus, registrou. E agora eu vou ter esse sentimento. Se eu conseguir me colocar no lugar do Barbosa, eu falo assim: nossa, olha o que eu fiz, rapaz. É igual Judas, né? Nossa, quer dizer então que eu traí o Messias, que estava todo mundo esperando. Não há o que eu possa fazer para poder cobrir esse negócio. Então, quer dizer, criou um registro ali, né? Então, Entendi. ruim. E como que essa culpa se manifesta na vida da pessoa? A culpa, ela é manifestada, então, nessa primeira coisa, né? Só a intenção ou a realização dessa transgressão. Ou então, quando você entendeu o valor daquela pessoa para você, como Judas entendeu, a culpa ela é sempre relacional, né. Eu estou transgredindo contra mim mesmo, que eu tenho um relacionamento comigo mesmo, ou eu estou transgredindo contra a pessoa de Deus, ofendendo a santidade dele, ele criou a lei, né, ele é o Uhum, legislador, ou eu estou apunhalando o próximo de alguma maneira, destruindo a reputação dele, falando mal, mas é quando você sente que cometeu essa ofensa ou um dano. Acho que se a gente poderia resumir nesses 3 estágios, né. Primeiro deles é o sentir que eu tive a intenção ou a realização de uma transgressão, transgredi um valor do Barbosa. Barbosa não queria que eu jogasse água nessa mesa, eu virasse essa mesa e virei. Transgredi ali a realização. Segundo, eu vinculei isso ao Barbosa, o valor que o Barbosa tem para mim. Nossa, Barbosa é meu irmão, não poderia ter feito isso contra ele, é relacional. E terceiro, eu começar a ver o tamanho da ofensa, né, que foi feita ali, o dano, que pode ser reparado ou às vezes pode não ser reparado, né. entendi. O senhor falou da questão da culpa de Judas, eu acho que tem 2 exemplos bacanas que a gente conversou mais cedo, né, que é o também de Pedro. Você tem 2 situações de transgressão, de culpa, e 2 formas diferentes de lidar com esse sentimento, né. Baseado nisso, qual que é a consequência do sentimento de culpa na vida da pessoa? Então, primeiramente uma tristeza profunda, né, aquela sensação de desamparo. O que é que eu vou fazer para restituir essa ofensa, reparar esse dano? Quando você cai em culpa, você pode ter aquela desesperança. O Judas ele se meteu numa desesperança tão grande, porque de fato ele olha para si mesmo e pensa assim: não há nada que eu possa fazer para espiar essa culpa, cobrir esse negócio, porque realmente eu estou traindo aqui o Salvador. Depois que a ficha caiu, né? Então assim, desculpa, a minha memória de peixe, a pergunta. Qual a consequência qual a consequência do sentimento de culpa? Exatamente, essa consequência de
desesperança de não vou conseguir reparar isso, que leva algumas pessoas à depressão. Eu vejo assim, nós estamos falando aqui de pessoas que estão, assim, lidando com a Bíblia e pessoas que também não têm, às vezes, uma experiência religiosa mais profunda. Muitas pessoas que talvez não tenham um conhecimento ali do evangelho, a confiança no evangelho, ele vai sentir a culpa, mas agora de onde vem a graça e o perdão para mim acessar isso e resolver isso? Então eu vejo que alguns vão tentar outros meios, porque ele não conhece esse caminho que a gente tá. Aí ele vai pra bebida, pode vir vícios daí, aquele sentimento fica mal resolvido, vira algum pode virar um tipo de rancor, então ele vai ficar aquela energia ruim, né, vai ficar naquela pessoa, ela não tem aonde usar esse termo teológico, espiar, não tem como tirar. Agora, se você crê no evangelho, eu acho que você tem que começar a avaliar qual a profundidade da sua confiança no que Jesus fez na cruz. Porque, tipo assim, se eu me sinto culpa hoje e eu tô sofrendo essas consequências que a gente falou aqui, talvez alguém tá sentindo culpa hoje, tá no vício, tá com rancor. Talvez alguém quer cobrar, tem aqueles que estão querendo cobrar. Nossa, o Barbosa tem uma promissória, né? Eu sinto que ele tem uma promissória, me deve. Ele me. Isso tá gerando uma ira. Gera ira Uhum. também. Então, de repente, ela tem que avaliar o quanto eu confio no evangelho para poder abandonar esses sentimentos ali aos pés da cruz e saber que o perdão de Jesus é maior. Mas aqui eu tô indo para o final, então vamos lá, você falou das consequências, né. Tá certo. Mas tem alguns pode tirar algo de positivo no sentimento de culpa? Eu acho que sim, eu acho que desculpa, eu falo rápido, né, mas assim, imagine um mundo onde não houvesse o sentimento de culpa. Seria um mundo caótico, né, porque de repente eu posso pegar ali a minha 765, né, eu tenho uma 765 no carro, brincadeira, viu gente. Eu pego a minha 765, assalto um banco e assim como essas pessoas que elas, em algumas pessoas você vai perceber a inexistência do sentimento de culpa, ela transgride, 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 e ela vai ficando cauterizada, né. Você vê até assim, pode chegar ao nível da psicopatia ou não, mas a pessoa que tem essa pessoa é fria, calculista, ela causa um rastro de destruição, porque ali não há nenhum tipo de tristeza, de pesar por aquilo que ela fez, né. Então eu acho que se a gente pode tirar algo, de bom, é a sabedoria de Deus em permitir que eu cometa atos e tenha essa tristeza de que: "Nossa, feriu o Barbosa. Preciso agora de reconciliar, de perdoar, de quem sabe pagar o dano", né. Então eu acho muito importante nesse aspecto a sabedoria de Deus em permitir esse sentimento de que a tristeza, né. Pra saber como lidar com esse sentimento. Porque uma coisa é você sentir, você entender que você errou, que você saber que você não devia ter feito, mas você fez, né. E como lidar com esse sentimento, como tratar isso da própria pessoa, ou como lidar para como aonde tem uma saída para que você não caia nesses problemas do suicídio, da depressão, por aí vai. Eu acho que o primeiro momento é identificar, é dar nome, né. Isso a gente pode pegar lá em 1 João capítulo 1, né, versículo 8 e 9, aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então quer dizer, se você diz que tem pecado, é mentiroso, fala assim: "Eu não tenho pecado, sou bom?" Não, eu tenho vários. Mas quais? Vou identificar, porque acho que aquilo que você não identifica dentro de você, ele cresce. Acho que aquilo que fica no oculto, sabe, nas trevas ali, você tem que tirar aquilo e trazer pra luz. Não, eu vou dar nome, né. O nome do que eu fiz, o nome do que foi feito comigo, e ali começa um processo de cura. A Bíblia vai falar então já que você se identificou, confessa. Você confessa a quem? Confessa a Deus. Se foi a terceiros, você pode ter um conselheiro bíblico, um pastor ou uma pessoa idônea na fé para abrir o coração. Tiago 5,16 fala isso, né? Você é a cura pela verbalização, o mal sendo curado pela boca, né? Você colocou aquilo mesmo ali, com seu irmão na luz. Olha, meu irmão, então vamos aqui juntos pedir perdão a Deus. Mas, pastor, mas pedir perdão a Deus não é suficiente? É suficiente. Mas e quando atingiu outras pessoas? Aí já tem que partir para um outro tratamento, né. É, porque a Bíblia diz: se você vai ofertar, mas se você tem algo contra o teu irmão, primeiro você vai, deixa a tua oferta no pé do altar, se reconcilia com o teu irmão e volta para ofertar, Exatamente. né. Isso aqui é uma questão aquilo que você falou é interessante. Você traz
para você mesmo a existência daquilo que você fez. Ou Exato. seja, eu errei, identifiquei que eu cometi o erro, tá? Então, espera aí, traz de volta, não deixa escondido, traz de volta para você poder lidar. Porque errar faz Exatamente. parte do cerne humano, Exato. tá no Lutero ser. fala isso, o primeiro passo da salvação é o reconhecimento do pecado. A minha consciência começa a reconhecer tudo aquilo que ofendeu a Deus, que ofendeu ao próximo. E é algo tão interessante, Barbosa, que eu lembro, minha conversão se deu em agosto de 2002. Rapaz, eu ia pra igreja e começava a cantar aqueles hinos assim: "Recebi um novo coração do Pai". E aquilo cortava assim, o Espírito Santo falava assim: "Opa, recebeu, né? Mas e o tanto de inimigo que você tem lá fora?". Olha aí. Aí, rapaz, aquilo cada semana eu passava nos comércios assim, e pedia perdão pra uma leva. Olha aí. Então eu vejo que o Espírito Santo ele faz isso, é o primeiro passo da salvação, ele começa a colocar, ele ilumina a sua mente de tal maneira que você fala assim: "Olha, você tem que limpar isso, esse registro". E às vezes, eu vejo assim, vamos pegar o exemplo da promissória, né. O Barbosa cometeu algo contra mim, então quer dizer, Deus é o legislador, também feriu a Deus. Então quer dizer que se ficou uma promissória na minha mão, e Que o tem uma, mas e ficou a tem uma na outra. mão de Deus. Então quer dizer, a primeira coisa, eu creio que Deus ele é misericordioso e gracioso, ele rasgou essa promissória na cruz, o escrito de dívida, né, lá na Uhum. cruz, com seu filho, beleza. Agora é eu. Agora eu tenho que pegar a minha promissória e falar assim: "Eu vou zerar a conta com o Barbosa". Porque eu vi o tamanho dos pecados que Deus tirou na cruz da minha vida, tamanho de nojeira, coisas assim terríveis. Então eu acho que a cruz do Calvário é o ponto final desse tratamento, né, eu olhar Entendi. para a cruz e falar assim: "Nossa, eu consigo ver", e aí fica uma pergunta para nós: será que nós conseguimos ver todos os nossos pecados lá, sendo quitados, perdoados, para a gente receber pela fé essa graça, né, do perdão, e falar assim: "Não, eu vou estender esse perdão para o meu irmão, para minha esposa, para o meu filho", né. Então acho que o arrependimento e essa confiança do que o evangelho pode fazer nas nossas vidas, né. E é interessante Isso é porque glorioso. você vê que a gente está falando aqui dentro de um universo espiritual, né, mas tem também esse universo físico, né, do Exato, lidar com a culpa. O quando é interessante, você aceita Jesus, a Bíblia vai dizer que todos os seus pecados estão perdoados, que Deus joga o seu pecado no lago do esquecimento, mas a pessoa ofendida não esqueceu. Então é exato. necessário você ir, você fazer essa busca. Eu acho que é o primeiro passo para pra uma cura, né, desse sentimento de culpa. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, Imagina. tá? É justamente isso, você identificar que você errou, porque errar todo mundo erra, Exato, tá? Ninguém é perfeito, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então a Bíblia já Deus já entende, olha, eu dei o livre-arbítrio. Quando Deus dá o livre-arbítrio, eu já entendo o seguinte, olha, eles vão pisar na bola, né? Aí o inimigo deita e rola em cima disso. Olha, tá vendo? Ó, você errou, você pegou a água do pastor que não era para pegar, você falou mal do pastor que não era para falar, você falou mal do irmão, você criou. Tá. E aí? Eu li um livro uma vez chamado O Caveira e a Cruz. Era um livro antigo, que conta a história de um rapaz, enfim. E no final do livro tem uma frase dele que eu achei muito interessante, que ele diz assim: "Hoje eu não sei quem sou. Amanhã eu não sei quem serei. Mas graças a Deus eu não sou mais quem eu fui", muito bom. tá. Então hoje eu não sei quem sou, amanhã eu não sei quem eu serei, mas graças a Deus eu não sou Eu mais já quem eu ouvi fui. da boca de Lutero, eu tô citando muito Lutero aqui, né, eu sempre gostei de Lutero, não sei se foi ele o criador, né, mas eu Uhum. já li nos escritos dele um pouco algo semelhante, muito semelhante. Então quer dizer, a gente tem que entender que você reconhecer a sua culpa, o seu erro, né, que às vezes a gente cobra muito o erro do outro, mas Exato. esquece dos nossos próprios erros. A gente lê a Bíblia muito para o outro, né, esquece de ler a Bíblia para nós mesmos, confrontando o nosso próprio coração, né. E é interessante que uma vez eu acabei de ministrar, a pessoa chegou e falou assim: "Evangelista Barbosa, para quem que foi que você pregou aquela mensagem?" Falei: "Para mim". "Como assim?" Falei: "Porque primeiro vem para mim, Primeiro vai pra gente.
o primeiro a tomar paulada sou eu. A primeira pessoa que a palavra de Deus confronta, quando eu estou lendo, sou eu. Se eu não tiver essa ciência, se eu não entender isso, tá, eu vou estar jogando palavra ao vento. Eu não Exato, posso pregar o que eu não vivo. Eu tenho que viver o que eu prego. Então, primeiro a palavra ela vem para mim. Se tiver algum conserto, é para mim, exato. para depois Deus me dar graça para eu passar para o outro. E é interessante como a Bíblia é muito prática, né. A gente pode dar uma sugestão prática, Zaqueu ele foi e restituiu uma parte, né, eu não lembro se foi uma parte ou foi 4 vezes mais do que ele tinha, ele era um coletor o chefe dos coletores de impostos, né. Aham, Quem sabe, assim, você se pergunta, né: "Será o que eu posso realmente restituir? O é um dano material que eu posso lá?" Porque eu acho que uma maneira de lidar a culpa é essa de Zaqueu, né, eu posso realmente, pagar aquilo que eu fiz, só que aí tem um negócio interessante, eu arranquei a porta do seu carro com o meu, fui estacionar, passei, você estava abrindo a porta, arranquei a porta eu pago. Aí eu lidei com a minha culpa como Zaqueu, né. certo. Mas e quando envolve o dano de uma pessoa que não pode ser reparado, como a perda de um filho, por exemplo, o reverendo Hernandes, ele perdeu o irmão assassinado a tiros, né. E ele conta de maneira, assim, como ele teve uma certa dificuldade no início, mas depois ele foi deixando com que a graça, mostrasse que ele deveria perdoar, ele perdoou. É interessante isso, há danos que podem ser reparados, né, mas há outros danos que não são irreparáveis, né. Que eles você resolve só com o perdão, com a graça mesmo, como foi o caso desse pai agora, não sei se você lembra desse rapaz, não sei se foi em Santa Catarina, que ele estava entrando nas escolas Hum, e um pai foi a público, né, disse: "Olha, eu quero perdoar ele, eu escolho perdoar". Então você vê que o perdão ele é uma decisão, né, uma decisão de perdoar, porque há um dano que não pode mais ser reparado. Eu achei aquilo um testemunho que aponta para a cruz de uma maneira gloriosa, não sei o que que você acha. tremenda, né. É bem isso mesmo. Eu acho que o fato de você perdoar, ele te já te tira o peso, 50% do peso da culpa. "Ah, mas não fui eu quem agredi, eu fui agredido". Mas a Bíblia fala: "Vai até ele e perdoa ele". Mas ele tem que pedir perdão para mim. Chega, pede perdão para ele, fala: "Você me perdoa". Porque muitas vezes quando você se ninguém der o primeiro passo, pastor, a culpa vai continuar existindo, Exato. É claro né. que numa conversa, assim, parece fácil, né, mas a gente reconhece realmente A a dificuldade da coisa. liberação do perdão precisa da graça, porque é um ato que é realmente quase impossível humanamente falando, né. Tá certo. Bom, pessoal, Muito bom, a conversa é muito muito bom. boa, tem muito mais teria muito mais coisas, mas o nosso tempo está meio corrido, meio curto, tá. Falei aqui com meu amigo, pastor Danilo Brito, muito obrigado aí pela sua participação no Chronicast. O Chronicast está de portas abertas, sempre que o senhor precisar e a gente puder, a gente está aqui para atender, tá. Que o seu ministério venha a ser um ministério abençoado, tá. Amém. E você que é de Souzas, viu, quer ver um sermão abençoado? Vai lá na igreja presbiteriana do distrito de Souzas. Qual que é o endereço de lá, pastor? Lá é a rua Paula Crespal de Valério, número 60, ali é o bairro Vila Sônia. Nós estamos ali, tem um cemitério do lado da avenida, porta do cemitério, né, e tem o lanchão. Tá no outro lado da avenida, na rotatória a igreja, né, estamos ali revitalizando aquela igreja. Graças a Deus está sendo muito bom, um trabalho Que bom. bacana. Quais os dias de culto? Nós, por enquanto, como nós estamos nesse processo de revitalização, né, que seria um recomeço, né, a gente está domingo às 10 horas da manhã o culto principal. E durante a semana a gente deixa o contato para quem quiser entrar num pequeno grupo, né, quiser participar de um pequeno grupo com a gente tem ali alguns lugares na cidade que tem casas que estão hospedando pequenos grupos de estudo, né, mas por enquanto a gente está com esse horário aí aos domingos 10 da manhã. Que bom. Então, se você quer ouvir um pouco da palavra de Deus, um pouquinho mais do conforto de Deus no seu coração, não esqueça, é só ir lá em Souzas, na igreja presbiteriana, lá do distrito de Souzas. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez ao pastor Danilo, a você que está nos assistindo. E ó, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, tá? E compartilhe o Chronicast para os seus amigos. De repente, é um assunto que vai te ajudar, que vai ajudar você, que vai te esclarecer algumas dúvidas. E se você tiver, olha só, se você tiver
conhecer uma pessoa que tem uma história bacana, tá? Deixe nos comentários aí, tá? O nome e o contato, a produção vai entrar em contato com você, a gente vai bater um papo com essa pessoa também, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês e até o próximo TonyCast. Obrigado.